23 de agosto. São Filipe Benício, da Ordem dos Servitas. Filipe Benício, ou Benizi, teve por pátria Florença, e era oriundo da nobre família dos Benizi, estabelecida naquela cidade. Seus pais, de grande piedade, tiveram grande cuidado na educação de seu filho. A graça secundou-lhe a intenção, e o jovem Filipe, depois de ter preservado sua alma da corrupção do mundo, estabeleceu-se solidamente no temor de Deus. Depois de ter terminado o curso de humanidades em sua pátria, veio a Paris estudar medicina. Por um motivo de caridade, quis dedicar-se a essa ciência. Galeno, pagão como era, desvendando-lhe os efeitos maravilhosos da natureza, levava-o continuamente a se elevar a Deus, que lhes é o autor, a bendizê-lo e a adorá-lo. De Paris, seus pais fizeram-no ir a Pádua. Aí ele continuou os mesmos estudos e obteve o grau de doutor. Voltando a Florença, tomou algum tempo para deliberar sobre o gênero de vida que ele deveria abraçar, e rogou ao céu com fervor que lhe desse a conhecer o caminho que devia seguir para cumprir perfeitamente a vontade divina. Filipe Benício entrou um dia na capela para ouvir a Santa Missa na quinta-feira da semana da Páscoa. Ficou singularmente impressionado à leitura destas palavras da epístola dirigidas pelo Espírito Santo ao diácono Filipe. Avançai e aproximai-vos desse carro. Como tinha o nome de Filipe, aplicou a si mesmo o texto da Escritura e julgou que era um convite que lhe fazia o Espírito Santo de se pôr sob a proteção da Mãe de Deus na nova ordem. Na noite seguinte teve um sonho misterioso, onde imaginava estar um vasto deserto cheio de precipícios, de rochedos, de espinhos, de emboscadas e de serpentes venenosas, de sorte que não via um meio de escapar a tantos perigos. Na dúvida, no temor e na consternação em que se encontrava, pareceu-lhe ver a Santa Virgem, que o convidava a entrar na nova ordem como num lugar de refúgio. No dia seguinte, pela manhã, refletiu seriamente no que tinha acontecido. Reconheceu sem dificuldade que aquele deserto era o mundo e que era preciso extrema vigilância e uma graça extraordinária para se lhe evitarem os escolhos. Persuadiu-se então de que Deus o chamava para a ordem dos servitas e lhe oferecia a proteção da Santa Virgem como num asilo seguro. Foi ele então encontrar-se com o bem-aventurado padre Bonfilho, que lhe deu hábito na pequena capela onde tinha ouvido a missa. Pediu por humildade para ser recebido como irmão leigo. Ofereceu-os a Deus em espírito de penitência e conseguiu o recolhimento mais perfeito nos trabalhos da lavoura. Quando estava livre, encerrava-se numa pequena gruta, situada atrás da igreja, para lhe passar as horas na oração. As delícias celestes que experimentava muitas vezes faziam-no esquecer-se do cuidado do próprio corpo. Escondia com cuidado o saber e os talentos que, entretanto, por fim, foram descobertos. Os que conversavam com ele admiravam-lhe a prudência toda celeste e a luz com a qual falava de coisas espirituais. Depois da morte do Papa Clemente IV, os cardeais, reunidos em Viterbo, lançaram os olhos sobre ele para o elevar ao papado. Quando ficou inteirado de suas intenções, fugiu para as montanhas, com o religioso de sua ordem, e lá ficou escondido até a eleição de Gregório X. Seu retiro foi-lhe tanto mais agradável quanto lhe deu ocasião de duplicar suas austeridades e de se entregar inteiramente à contemplação. Bebia somente de ervas secas e bebia somente a água de uma fonte que hoje é conhecida pelo nome de Banho de São Filipe e situada numa montanha chamada Montagna. São Filipe Benício, advertido pelo enfraquecimento da saúde de que a morte estava próxima, começou a visitar os conventos da ordem. Tendo chegado em Todi, a antiga Tudertum, foi prostrar-se ante o altar da Virgem, onde rezou com grande fervor. No dia seguinte fez um discurso muito comovente sobre a glória dos bem-aventurados. Todos souberam do perigo iminente que sua vida corria,
por uma febre ardente que o assaltou no dia da Assunção da Santa Virgem. Durante o tempo da enfermidade mostrou os mais vivos sentimentos de compulsão. No dia da oitava da festa, tendo entrado em agonia, mandou buscar seu livro. Assim costumava chamar o crucifixo. Ele morreu, contemplando afetuosamente a imagem do Salvador, estendido na cruz. Clemente X canonizou em 1671, mas a bula de sua canonização foi publicada somente em 1724 por Bento XIII. Sua festa foi transferida então para 23 de agosto, porque 22, que foi o dia de sua morte, estava ocupado pela oitava da Assunção. São Felipe Benício, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Flaviano e São Sidônio.